Bom dia, nono. Vamos continuar agora, capítulo 14, página 19, Brasil, Nova República. O 19 não, a gente vai pular porque só tem um trechinho e isso a gente vai ver no decorrer do capítulo. Página 20. O golpe de Estado de 1964 no Brasil estabeleceu governos militares no país até 1985. Durante esse período, mesmo sendo proibidas as manifestações contrárias ao governo, inclusive por atos institucionais como o AI-5, parte da população brasileira promoveu movimentos contra a permanência dos militares no poder. Abertura política e redemocratização do nosso país. O processo de abertura política e redemocratização no Brasil teve início com o governo do general Ernesto Geisel, que assumiu como presidente da República em 1974. Contudo, a repressão e a perseguição política continuaram existindo, porque nesse período, gente, eles ainda eram extremamente autoritários. Em várias frentes, a população passou a demonstrar descontentamento com o regime. Em 1975, a morte do jornalista, então diretor da TV Cultura, Vladimir Herzog, dentro do DOI-CODE em São Paulo, gerou grande comoção na sociedade civil. Uma cerimônia ecumênica em sua homenagem na Catedral da Sé se transformou em ato político, evidenciando a insatisfação da população. O novo sindicalismo, principalmente nas regiões grande produção metalúrgica no ABC paulista, demonstrou a capacidade de envolvimento político e de mobilização. Os sindicatos realizaram greves e grandes proporções entre 1978 e 1980, exigindo melhores condições de trabalho, mas também fazendo fortes críticas ao governo militar. A década de 1970 ainda contou com o movimento dos povos indígenas brasileiros na luta pela garantia de terras e direitos básicos. Ficava cada vez mais claro que a insatisfação política não vinha apenas dos setores sociais que tradicionalmente contestavam a ditadura como intelectual. Em 1979, o general João Figueiredo, eleito pelo Colégio Eleitoral, assumiu a presidência com o compromisso de dar continuidade à abertura política iniciada pelo seu antecessor Ernesto Geisel. 3 medidas iniciais de novo governo foram importantes nesse processo. A revogação do AI-5, promovida pelo Congresso, que lembra, era uma resolução que vetava a imprensa, tinha censura o tempo todo, então é um ato bem importante quando ele retira isso. A reforma eleitoral e partidária, que acabava com o bipartidarismo, abrindo espaço para o surgimento de novos partidos, aí não seria mais a Arena e o MDB, poderia ter mais partidos, e a aprovação da lei de anistia, que foi as pessoas que foram exiladas em outros países, e aí eles poderiam voltar, que foi o caso de muitos músicos, Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outras pessoas. Havia por parte dos militares a necessidade de promover uma abertura política controlada, sem permitir grandes transformações políticas no país. Um exemplo dessa proposta foi a forma como a própria lei de anistia foi aprovada. A anistia no Brasil tem, portanto, um caráter complexo. Ela representou, por um lado, uma conquista parcial da sociedade, dos grupos que lutavam pela anistia geral e irrestrita, mas, por outro lado, ela foi também uma vitória parcial dos militares e da classe dirigente, que aprovou uma anistia limitada e se desobrigou da apuração da responsabilidade dos crimes cometidos nesse regime. Quer dizer, na realidade, eles queriam se livrar das culpas e de tantos atos que eles faziam de torturas que não ficasse mais nas costas deles. Um exemplo foi a postura do atentado do Rio Centro, em 1981, quando um sargento, capitão do exército, planejaram colocar bombas no pavilhão onde aconteceria um show em homenagem ao Dia dos Trabalhadores. Uma das bombas acabou explodindo antes no colo do sargento, frustrando
o atentado. O objetivo desses militares era culpar grupos de oposição e desestabilizar o processo de abertura política, e que acabou não dando certo, porque explodiu na mão daquele que ia colocar lá. Uma outra coisa que começou a incitar muito foi a direta já. O Brasil já não aguentava mais, porque não eram os brasileiros que escolhiam o seu presidente, e sim as assembleias. E a partir do movimento direta já, aí tinha uma grande possibilidade de nós brasileiros poder escolher quem a gente queria no poder. Em 1983, o movimento por eleições diretas recebeu apoio de boa parte da população. Muitos estudantes, adultos saíram na rua, gente, para pedir as diretas já. O movimento das diretas já contagiou o país, unindo pessoas de vários segmentos, como trabalhadores de indústria, estudantes, políticos e celebridades. Um dos destaques da época foi a atuação dos atletas do Esporte Clube Corinthians Paulista, que levaram para o seu cotidiano de jogos, o treinamento, a ideia da democracia. Todas as decisões do time eram tomadas de forma coletiva. O jogador de futebol da época, Sócrates, participava desse ato pelas diretas já, que hoje já é falecido. Em 1983, o deputado Dante de Oliveira, do MDB, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para restabelecer as eleições diretas para a presidência da República. Apesar do grande clamor popular expresso no movimento da direta já, em abril de 1984, a proposta foi rejeitada em votação na Câmara dos Deputados. Lógico, eles não queriam que o povo tivesse a livre escolha de escolher quem ele queria para presidente. Eles queriam continuar torturando e matando pessoas inocentes. Essa derrota gerou frustração em boa parte da sociedade brasileira, já que o placar da votação havia sido apertado. A principal mudança na proposta dessa emenda constitucional, com a derrota da emenda Dante de Oliveira, a próxima eleição presidencial seria novamente de forma indireta, realizada pelo Colégio Eleitoral. Nesse contexto, os partidos de oposição se empenharam na escolha dos representantes para a eleição. O nome escolhido do PMDB foi Tancredo Neves, político conciliador e de larga experiência pública, que já havia ocupado diversos cargos, entre eles o do governador de Minas Gerais para a vice-presidência José Sarney, político maranhense, também com longa jornada política, mas que durante anos esteve ao lado do regime militar. Tancredo venceu com folga no colégio eleitoral. A eleição, embora tenha sido indireta, ganhou importância pelas ruas do país todo. Todo mundo saiu na rua, gente, para comemorar a vitória de Tancredo Neves. Entretanto, né, como tudo não podia ser glória, Tancredo Neves não chegaria a tomar posse. Um dia antes, em 14 de março de 85, ele foi internado com fortes dores abdominais. Para alguns historiadores, o novo presidente já sabia que estava doente, mas optou por revelar essa informação o mais tarde possível, como forma de impedir que setores militares impossibilitassem a posse de seu vice e o processo de abertura política. Tancredo Neves ele faleceu no dia 21 de abril, e quem assumiu foi José Sarney. O governo Sarney foi marcado por grandes desafios econômicos, além de crescente desequilíbrio das contas públicas. A inflação atingia patamares altíssimos, chegando a mais de 200% ao ano. Se considerado o índice de preços ao consumidor, como tentativa de conter a inflação, foi criado o Plano Cruzado. Uma política de congelamento de preços foi adotada e houve a criação do gatilho salarial, que concedia aumento de salário mínimo automaticamente toda vez que a inflação chegasse aos 20%. Nesse período, gente, você ia no supermercado de manhã, você pagava por um preço no arroz. Quando você ia à tarde, ele já estava outro preço, para vocês terem noção de quanto era essa inflação gritante. A Constituição de 88, para consolidar a democracia, iniciou-se um processo de elaboração de uma nova Constituição por meio da Assembleia Nacional Constituinte. Para essa Assembleia, em 1987, foram eleitos representantes com a missão de elaborar e promulgar a nova Carta Constitucional do Brasil.
efervescente sociedade civil na década de 80 influenciou significativa a elaboração da Constituição, dando a ela um caráter democrático e plural. Também o Estado, quanto aos conflitos políticos, ficava proibido a tortura, quer dizer, ninguém mais podia ser torturado a partir daquele momento. Aqui na página 25 tem interpretando documentos, pode pular, não precisa fazer. E depois, na página 26, eleição de 1989. As eleições de 89 foram as primeiras diretas para a presidência desde o golpe militar de 1964. E boa parte dos brasileiros foi a primeira oportunidade de votar para presidente. Quem polarizou as eleições daquele ano foram Fernando Collor de Mello, que na ocasião havia encerrado seu mandato de governador de Alagoas. Ambos foram o segundo turno, que no caso foi o Lula e o Fernando Collor. O governo Collor acabou ganhando e tinha que controlar a infração. O presidente Collor ele foi o primeiro presidente a sofrer um impeachment, porque o próprio irmão dele, o Pedro Collor, denunciou o irmão pela corrupção que ele tinha feito, e aí, a partir daquele momento, ele foi julgado, foi afastado, e ele teve que deixar a presidência, e Itamar Franco acabou assumindo. Criou o Plano Real, né, que buscou construir estabelecida política formada por políticos, né, ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para assumir o cargo de ministro da Fazenda, juntos lançaram em julho o Plano Real. Era tudo uma forma, gente, que eles estavam tentando para poder acabar com a inflação, que estava muito difícil. Ao contrário dos planos anteriores, o Plano Real não estabelecia o congelamento de preços ou de salários, previa reformas na estrutura administrativa do país e no sistema econômico, como a contenção de gastos públicos associada a uma política de privatizações, quer dizer, o que era público foi privatizado. Fernando Henrique Cardoso ainda era uma liderança relativamente discreta quando aceitou o desafio do ministro da Fazenda, de Itamar Franco. E olha, a gente não pode esquecer também que a Zélia Cardoso de Mello, junto com o Fernando Collor de Mello, antes dele ser impeachmentado, sofreu impeachment, eles também rasparam a poupança da população. Todo mundo que tinha dinheiro na poupança perdeu muito, porque eles tiraram dessas pessoas a possibilidade do seu dinheiro, só devolvendo muito mais tarde. Alguns entrou na justiça, mas perdeu-se dinheiro entrando na justiça porque eles não devolveram tudo, e muitos só vieram a receber anos depois. O Brasil do século XXI, na página 29, teve Lula, né, adotou um tom moderado e buscou conciliar políticos herdados pelo FHC e acabou ganhando a eleição. A manutenção da estabilidade política, aliada aos programas sociais, fez com que o presidente conquistasse ampla aprovação em seu governo, sobretudo em seu primeiro mandato. Todo mundo queria muito Lula, porque achou que ele vinha de uma família humilde e isso ia melhorar. Em 2005, no entanto, denúncias de corrupção começaram. Mesmo assim, Lula conseguiu se reeleger no segundo mandato e depois conseguiu eleger Dilma Rousseff, até a bomba estourar e descobrir que todos eles nada passava do que corruptos. Tanto é que da Dilma não se provou, mas do Lula foi provado que ele era corrupto, e foi provado também que o Lula roubou, tanto é que ele chegou a ser preso. Hoje está em liberdade, porque revogaram a lei da segunda instância, né, de prisão da segunda instância, então automaticamente ele acabou revogando, e hoje espera, aguarda julgamento em casa. Essa história aqui, ela é muito interessante que vocês leiam a apostila, né, desse capítulo, porque eu acho que grifem aquilo que você não entendeu e me pergunte depois, ok? E depois que vocês lerem, grifarem, vocês façam os exercícios da apostila, menos aquele que eu já pulei, ok? Na próxima aula, a gente faz a correção. Tchau, fiquem com Deus.